Eu estou tendo o privilégio de estar visitando aqui a casa de John Wesley, um dos pregadores que mais influenciou a história dos avivamentos na Inglaterra. É uma grande referência na história do cristianismo. Você que tiver a oportunidade de vir a Londres, seria interessante você incluir no seu roteiro a visita da casa de John Wesley, porque aí você vai ter a experiência de conhecer como eram as casas no século XVII, século XVIII. Ele viveu de 1703 a 1791, então tudo original, é tudo da época, foi tudo conservado da época em que ele morou e que viveu aqui. Então é importante que você viva essa experiência, é uma experiência maravilhosa e muito emocionante. Essa aqui é a igreja de John Wesley. Aquele é o culto onde ele pregava, está tendo culto agora. E aquela pastora está pregando para esses irmãos que estão participando do culto agora aqui nesse momento. Eu estou do lado de fora do vidro, filmando e torcendo para o culto acabar logo, para eu poder ir lá tirar foto. Songs for singing, praise of intercession, the Lord's Prayer. For God so loved the world, rest opens from above. On union, white each other and let the Lord, and the possess in sweet common. May the grace of Christ our Savior, may da graça de Cristo nosso Salvador. Tira a foto aqui, ó. Tira a foto aqui. Essa é a atual capela ou igreja de John Wesley. Nesse púlpito ele pregou muitas e muitas vezes, inúmeros sermões. Nesse púlpito a gente não pode subir, ele é reservado, né, isolado aqui, só para a gente ver e tirar foto. Tem aqui uma corda de isolamento e ele subia por essas escadas, se posicionava ali para pregar semana após semana. Atualmente acontece culto aqui. Os cultos acontecem normalmente aqui ainda hoje, essa igreja está em pleno funcionamento, só que os cultos que acontecem aqui, as pregações, os sermões, acontecem deste púlpito aqui. Aqui está o púlpito, aqui tem uma programação, porque os cultos deles aqui são tudo muito metódicos, e então aqui está a programação do que deve acontecer no culto, né? E aqui acontecem as reuniões atuais dos irmãos que congregam aqui, e tantos centenas, milhares de pessoas do mundo inteiro que passam aqui e vêm visitar a igreja de John Wesley, ou a igreja onde John Wesley pregava. Aqui é um museu, a roupa que ele usava. Passando muito rápido porque vai passar um filme ali e é pra liberar a gente para casa do
Esse aqui é George Whitefield, foi com esse que ele fez amizade e começaram a pregar nas praças, o famoso pregador dos cultos ao ar livre. Aquilo lá era uma máquina que This is the best bit first because we have the private rooms of John Wesley. So his study and his bedroom and his prayer room. This is our downstairs, I will show. People slept sitting up with pillows behind and blanket round them because it's better for the chest to sit up a bit, particularly here in winter. It's dark, it's cold and no heating. So it's otherwise, if you lie back you cough. So they all... Esse pequeno quarto é o quarto onde John Wesley orava. Ele se levantava normalmente às 4 da manhã e sua primeira atividade do dia era vir aqui para esse canto, dobrava seus joelhos aqui e aqui ele orava. Há uma história que diz que tinha as marcas do joelho onde John Wesley orava, o assoalho estava meio que afundado por causa das marcas do joelho, das horas que ele passava em oração. Mas na verdade são histórias, são especulações, na verdade isso não existe aqui. Há também uma história de que Billy Graham esteve aqui e Billy Graham orou dizendo Deus faz de novo, e essa história também aqui não se confirma. Na verdade, nós ouvimos essa história ser contada pelos próprios colaboradores do ministério do Billy Graham. Eu pessoalmente estive lá na casa dele em 2016 e há essa história lá. Aqui não se conta essa história. O local é um local comum, normal, simples. Just for a moment. You're not supposed to take photos in this one because of the light. No flash. But just you can just see into the box and you can see the gown a little bit better. Just I'm supposed to only do it for a few moments just so you can see. Trying to catch the evangelist master right here, but John Wesley pregou uma média de 3 sermões por dia durante 54 anos. Ele pregou um total de 44 mil mensagens. Viajou no lombo de um cavalo 320 mil quilômetros, cerca de 8 mil quilômetros por ano. Publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia, escreveu um dicionário de inglês, escreveu 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre história da igreja, escreveu alguns livros de gramática inglesa, hebraica, francesa e grega, escreveu 3 volumes sobre medicina, 6 volumes sobre música sacra e escreveu um jornal diário da sua vida que, quando ele morreu, já contava com 50 volumes. E no final da vida de John Wesley, a igreja metodista era a maior igreja evangélica depois da igreja anglicana dentro da Inglaterra, e se tornou a maior igreja evangélica do século XIX dentro dos Estados Unidos. Tudo isso no período da vida de um homem que se deixou gastar pela causa do reino e do evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu estou feliz e muito grato a Deus pelo privilégio de vir aqui conhecer de perto a casa, o lugar onde viveu John Wesley, o lugar onde ele se dedicou à oração. Todas essas informações a gente tem porque ele era muito metódico. Ele tinha o costume de se levantar às 4 da manhã. Normalmente a sua primeira atividade era a oração após acordar, e então depois ele dava sequência aos seus projetos de pregação, e de leitura e de escrita ao longo do dia. John Wesley é considerado um dos grandes avivalistas da Inglaterra. E eu tenho pregado em todo o Brasil e tenho dito que o Brasil está precisando viver um grande avivamento. E avivamento não é show, não é balada gospel. Eu tenho insistido e batido nessa tecla. Avivamento é uma nação inteira sendo influenciada pelo poder do Evangelho, com homens e mulheres
que entendem o chamado de Cristo Jesus para o reino e para a proclamação das boas novas de Cristo Jesus. Deus abençoe.